Bom, vamos aqui ver alguns conceitos básicos da operação do Windows. Esse aqui é o Windows 10, o último sistema operacional, que eu recomendo vocês usarem, tá? Eu tenho clientes meus que ainda usam o Windows XP, um sistema de 20 anos atrás, que imagina a quantidade de bugs que foram descobertos e brechas de segurança que foram sanados nesse tempo todo. E hoje em dia você está o tempo inteiro conectado na internet, que é uma coisa bem diferente do que você estava há 20 anos atrás. Então, o Windows trouxe uma série de proteções para evitar que as coisas possam acontecer dentro do seu computador. Uma delas, isso já existia desde sempre, tá? Que você vai ter sempre dois tipos de usuários, tá? Você tem os usuários, ele pode ser uma conta de administrador, tá? Ou ele pode ser apenas um usuário padrão. A diferença dessas duas contas é que o administrador pode fazer uma série, ele tem acesso a todo o sistema operacional. Então, ele pode, por exemplo, instalar um programa novo. Já um usuário local comum, ele não pode instalar um programa novo. Isso evita de você colocar algum tipo de programa que pode causar algum mal para você. Quando a gente vai emitir uma nota, o sistema vai se comunicar com esse servidor de NFC e ele que vai cuidar dessa emissão. Então, se eu clicar aqui em cupom fiscal, vai me pedir o CPF, ele vai tentar se comunicar. Aqui no caso, ele disse que esse servidor de NFC está desligado. E para ele conseguir religar isso, ele só vai permitir, o Windows só vai deixar ele fazer isso se ele tiver sido executado como privilégio de administrador. O que não foi o caso aqui. Então ele tentou de novo, não conseguiu. E aqui ele vai dizer que, olha, ele não conseguiu religar, você pode fazer isso manualmente. Tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai entrar no gerenciador de tarefas, aba Serviços. Como é que eu entro no gerenciador de tarefas? Você pode clicar na barrinha aqui do Windows, com o botão da direita, e você vai ter a opção Gerenciador de Tarefas. Aqui você vai ver todos os processos que estão sendo executados no Windows e você tem uma aba Serviços. Se a gente for lá, procurar o nosso NFC Service Host, está aqui, você pode ver que o serviço está parado. Tá? No geral, a gente configura esse serviço para ele estar sempre funcionando, mas o Windows pode, especialmente quando você está usando o laptop, tá? Desligar alguns serviços para economizar energia. Tá? Então aqui basta clicar com o botão da direita e clicar em iniciar, ele passa para ficar em execução e vai passar a funcionar. Tá? Aqui a gente entrou no helpzinho, que vai explicar justamente isso. Tá? Outra forma é executar o ProChef como administrador. O que seria isso? É você clicar aqui no sistema ProChef para entrar. Em vez de clicar duas vezes para abrir, você clica com o botão da direita e você vê que tem uma opção de executar como administrador. Quando você faz isso, o Windows vai abrir uma tela dizendo: você deseja permitir conceder acesso de administrador ao ProChef? Se você disser sim, agora o ProChef vai ser executado como administrador e ele vai poder, o Windows vai permitir que ele interaja com os serviços aqui do Windows e possa ligar ou desligar algum serviço. Tá? Então, porque você concedeu o privilégio para o sistema para ele poder fazer isso. Então, se eu tentar emitir o cupom agora, que está ligado, tá? Agora ele vai permitir emitir esse cupom. Tá? No caso aqui ele vai dar um erro, porque eu não configurei certo aqui o servidor, então ele não vai conseguir emitir essa nota. Para que serve isso? Para que o Windows fez isso? É justamente para evitar que algum malware, alguma coisa seja instalada que possa afetar o sistema. Tá? Isso também vai gerar
alguns bloqueios. Então, se você, por exemplo, precisar de ajuda remota, o que acontece? O Windows não vai permitir, quando ele entra em modo administrador, então, por exemplo, esse programa está executado em modo administrador, ou você entra em alguma coisa tipo gerenciador de tarefas, que é um próximo aqui você pode derrubar ou fazer coisas que só um administrador pode. O Windows não vai permitir que esse acesso remoto interaja aqui com a tela. Ele vai exigir que alguém na máquina, que esteja conectado fisicamente com a máquina, faça isso. Isso chama o AC, em inglês, que é User Access Control. E em português, eles chamaram de controle de conta de usuário. Então, por default, essa conta fica aqui, tá? Então, vai sempre emitir as notificações. Você pode desligar isso, tá? Então, se eu desligar isso, vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero fazer isso. O que muda? Agora, por exemplo, se eu quiser executar como administrador, não vai vir mais aquela mensagem. Você quer executar isso como administrador? Porque o Windows está dizendo que eu sei o que eu estou fazendo. Então ele vai parar de ficar perturbando toda hora com as perguntas. E ao mesmo tempo ele também vai permitir que, através do acesso remoto, a pessoa que você concedeu acesso remoto consiga também trabalhar dentro do seu computador. Então você tem uma flexibilidade, mas ao mesmo tempo você abre uma brecha para que possa ocorrer alguma invasão. Outro ponto que a gente quer tratar aqui, uma das vantagens do Windows 10 é que ele já vem com um antivírus nativo. Então você não necessariamente precisa instalar um antivírus de fora. Tá? Algumas coisas podem ocorrer quando você instala antivírus de terceiros. Tá? Então, o que seria isso? Então, se eu executar aqui, no caso, o ProChef, não importa se for como administrador ou não, tá? Neste caso aqui, você vê que ocorreu um erro. Por quê? Porque o Avast, no caso aqui, e a maioria dos antivírus, eles estão seguindo a mesma linha, tá? Ele bloqueou o acesso do sistema, a conexão com a internet, e aí criou um erro de acesso e não permitiu que a aplicação rodasse. Tá? E o que o ProChef estava tentando fazer? Ele estava tentando que ele vai fazer uma vez por mês, buscar uma nova chave para você poder trabalhar mais 30 dias. Aí o Avast não permitiu. Então aqui no caso você vai ter duas coisas para você que você pode fazer. A primeira é você desabilitar o antivírus temporariamente, no caso aqui, desabilitar ele por 10 minutos. E aí no caso aqui, quando a gente entrar no sistema, aqui tem que esperar, às vezes tem que esperar um pouquinho, porque demora para o desabilitado funcionar um pouco. Tá? Agora desabilitou. Então ele permitiu, por exemplo, agora o sistema se comunicar com o servidor e buscar uma nova chave. Caso essa chave aqui ainda está válida por 5 dias. Tá? Então a partir daí o sistema entrou e vai funcionar sem problema algum. Tá? E a outra coisa que você pode fazer, em vez de desabilitar o antivírus, é avisar que não, esse sistema aqui eu permito que ele acesse a internet e busque as chaves. Então, eu posso vir aqui no Avast e programar uma exceção. Tá? Então, aqui eu posso ligar ele de novo, por exemplo. Tá? E dentro da minha proteção, aqui
nas configurações, tá? Eu tenho exceções e eu posso adicionar uma exceção. Tá? Então eu posso procurar aqui a exceção, eu posso vir aqui e dizer que o sistema PC, por exemplo, onde está o programa, é uma exceção. Então eu cadastro ele e aí a partir daqui ele vai funcionar, ele vai permitir que o sistema funcione mesmo com a Avast estando executado. Tá vendo? Não deu erro. Alguns antivírus, não adianta só botar a pasta, é necessário também acrescentar o programa, tá? Mas varia de antivírus para antivírus. Mas enfim, o Windows 10 ele já vem com o antivírus dele, que para mim tá muito bom, não tem problema nenhum. Então é uma coisa a menos para você gastar e se preocupar. Pode ficar usando só ele que tá de boa. Outra coisa que é importante explicar é que antigamente, em primeiro lugar, o Windows fez janelas. Tá? Então você pode ter uma janela aqui, um programa funcionando, e eu posso ter um outro programa funcionando em outra janela. Tá? Posso ter dois programas funcionando ao mesmo tempo, tá? Um em cada janela. Isso é uma grande facilidade, você poder trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo. Outra grande vantagem que o Windows trouxe foi que antigamente cada programa tinha que se virar para imprimir as coisas. Então, quando fizeram o Windows decidiu que ele que vai ter as impressoras. Quem controla as impressoras e a impressão é o Windows. Então, quando você está, por exemplo, no ProChef, você simplesmente escolhe, avisa qual é a impressora que você quer usar do Windows, tá? E você pode dar um testar impressora. Tá? No caso aqui, a impressora não está ligada e a gente teve um erro. Tá? Isso é muito comum de acontecer, tá? Por vários motivos. A impressora pode estar sem papel, ela pode estar desligada, tá? Pode ter acontecido algum erro. Tá? Então, quando isso acontecer, não é o sistema que não está imprimindo. Quem não está conseguindo imprimir, na verdade, é o Windows. O sistema simplesmente mandou para o Windows e quando você clicar aqui na impressora, você vai ver que tem um documento aqui tentando imprimir. Se você mandar um segundo documento, um outro usuário que tiver na rede, tá? Pode usar a impressora, tá? Um outro programa pode usar a impressora, tá? Você vê que os trabalhos eles vão se acumulando aqui, eles entram numa fila de impressão, tá? Chama justamente que é a tua fila de impressão. Temos o primeiro trabalho, tá? No caso aqui, vamos virar aqui, tá? Que está tentando imprimir, não conseguiu, tá? E depois o Windows está na fila, outras impressões que estão aqui na fila para serem impressas. Uma vez que a gente imprime ou a gente resolve esse problema da impressora, tá? O que o Windows vai fazer? Ele vai sair e vai começar a imprimir todos esses documentos. Tá? Caso você não queira imprimir tudo isso, não, já passou, agora não me interessa mais, você pode apagar esses documentos, cancelar esse documento. No caso, ele vai tentar imprimir o próximo, também não vai conseguir, vai dar erro também. Tá? Por enquanto ele está tentando, tá? Porque a impressora não está disponível. E se você quiser, você pode cancelar todos os documentos de uma vez. Então, aqui a gente sanou todos os problemas. Ah, como é que eu acesso isso daí? Bom, no geral, quando a impressora está com erro, ela vai aparecer aqui embaixo, perto do relógio do Windows, ela vai aparecer aqui. Ou então você pode acessar aqui pelas configurações do Windows, ou painel de controle, que era antigamente, tá? Dispositivos, impressoras. E aqui você tem várias impressoras, tá? Eu tenho a opção de abrir a fila. Tá? Vai justamente abrir essa fila aqui. Quando ela ficar disponível, tudo vai imprimir perfeitamente.
Então, é por aqui que você vai resolver todos os teus problemas de impressão. Ok? Isso é bem importante saber, tá? Porque a maioria das vezes os problemas de impressão não estão ligados com o sistema, e sim com a sua impressora.